tá? Então, vamos lá com a legislação do exercício profissional, a Lei 7.498 de 1986. Ela é regulamentada pelo decreto número 9.406 de 87, tá? Então, eu sugiro também que vocês depois vão lá dar uma olhadinha na íntegra o que diz a lei e o decreto. Mas, basicamente, aqui, eles dizem que a enfermagem, ela é formada pelo enfermeiro, pelo auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e a parteira. Sim, gente, muita gente pensa que a parteira não faz parte da equipe de enfermagem, tá? Mas nós temos a parteira, sim, como parte integrante da nossa equipe, tá? A enfermagem, segundo a lei, ela é livre em todo o território nacional, tá? E a enfermagem ela deve ser exercida por pessoas que sejam legalmente habilitadas e inscritas no seu conselho regional. Então, eu, por exemplo, eu sou enfermeira e eu sou inscrita no Conselho Regional de Enfermagem aqui do Paraná. Então, se você mora em São Paulo, você deve ser inscrito no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, tá? Então, cada um inscrito no seu Conselho Regional. A lei também diz que toda instituição de serviço de saúde deve ter planejamento e programação que incluam serviços de enfermagem, tá? Porque a saúde necessita de cuidados de enfermagem. Então, a lei obriga que toda instituição e serviço de saúde inclua planejamento e programação de enfermagem, tá? A programação de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem. Então, onde tem saúde, tem que ter enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem. Gente, quando a gente fala em legislação, não tem como a gente não trazer alguns parágrafos, né? A gente precisa trazer, tá? Então, vamos lá. O que são enfermeiras segundo a lei? O titular do diploma de enfermeiro conferido por instituições de ensino no termo da lei. Então, a pessoa vai lá, escolhe a graduação de enfermagem, se forma em enfermagem e sai com o seu diploma de enfermagem, né? Pela instituição de ensino nos termos da lei. Então, basicamente, é enfermeiro quem se forma em enfermagem e sai com o diploma de enfermagem. O titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica conferidos nos termos da lei. Então, antigamente, existiam as graduações de enfermagem, o enfermeiro já saía pós-graduado em obstetrícia, então ele saía apto a fazer partos, né? Ele saía com um certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica. Tá? Hoje já não é mais assim. Hoje precisamos fazer uma especialização, tá? O titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou equivalente conferido por escola estrangeira, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeira obstétrica ou obstetriz. Então, pessoas estrangeiras podem atuar no Brasil desde que estejam de acordo com os termos da lei, tá? Normalmente, as pessoas têm a formação de enfermeira ou enfermeira obstetriz, né, em outro país, foi conferido, né, o diploma por alguma escola estrangeira, e a pessoa normalmente vem, faz uma prova, e aí, através dessa prova, ela fica apta a trabalhar. Pode trabalhar também, tá? Aqueles que não abrangidos pelo inciso anterior obtiveram títulos de enfermeiro conforme disposto da linha D do artigo 3º do decreto número 50.387, 28 de março de 1961. Aqui, basicamente, gente, ele fala de leis que vieram antes dessas, são leis mais antigas da enfermagem, que hoje já não se usa mais, mas também são enfermeiros, tá?
Técnicos de enfermagem, então. Segundo a lei, quem são os técnicos de enfermagem? O titular ou diploma do certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Então, a pessoa faz o curso técnico de enfermagem no local regularizado e, a partir do momento que ela possui o seu certificado, ela pode atuar. O titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Então, é a mesma questão anterior que nós falamos do enfermeiro, profissional de outro país que pode vir atuar no Brasil de acordo com o intercâmbio cultural. Então, a pessoa faz uma prova, se estiver apta, pode atuar. Lembrando que o profissional técnico, assim como o enfermeiro, deve ser registrado no Conselho Regional de sua cidade, tá? Para atuar. Quem são as parteiras, então? A titular de certificado previsto no artigo 1º do decreto da Lei 8.778, de 22 de janeiro de 1946. Então, aqui, pessoal, novamente, são leis mais antigas. Então, se esta profissional estiver enquadrada nessa lei, ela pode atuar como parteira, tá? A titular do diploma ou certificado de parteira ou equivalente conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural, revalidado no Brasil, até 2 anos após a publicação desta lei com certificado de parteira, tá? Então, a pessoa, novamente, mora em outro país, tem o certificado de parteira, né? Tem a profissão de parteira, quer atuar no Brasil, precisa atuar de acordo com as leis brasileiras. Auxiliares de enfermagem. O titular do certificado de auxiliar de enfermagem, conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registro do órgão competente. Então, aqui, pessoal, a mesma coisa, tá? O profissional de enfermagem vai fazer o curso de enfermagem e vai atuar conforme o certificado, tá? É legalizado, pode atuar na profissão, lembrando que tem que estar inscrito no Conselho Regional de sua cidade. O titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional da Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde, ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde e das unidades da Federação, nos termos do Decreto-Lei nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934. Pessoal, aqui é a mesma coisa, tá? Antigamente, não existia curso de auxiliar em enfermagem. Então, existiam as faculdades de enfermagem e, para ser auxiliar de enfermagem, se fazia esse curso de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, tá? Então, pessoas que se formaram de acordo com a linha que diz esse artigo, pode atuar desde que esteja nos termos da lei, tá? É o titular do diploma ou certificado conferido por escolas ou cursos estrangeiros, segundo as leis do país, registrado em virtude e de acordo com o intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. Então, profissional auxiliar de enfermagem que morou em outro país, veio atuar no Brasil, pode atuar de acordo com os termos da lei. Essa legislação, ela também traz para a gente quais são as atividades que cabe a cada profissional de enfermagem. Então, ao enfermeiro, ao técnico, ao auxiliar e à parteira. Eu trouxe aqui para vocês o que cabe privativamente ao enfermeiro, tá? Que é bem importante
que os enfermeiros estejam atentos, que não deleguem essas funções, tá? Então, ele traz lá para nós que é privativo a atividade do enfermeiro, a direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviços de unidade de enfermagem. Claro, né, pessoal? Então, assim, a gente tem que pensar que quem mais para chefiar a equipe de enfermagem além do enfermeiro, né? Tem que ser um enfermeiro. Não é técnico, não é fisioterapeuta, não é outra profissão. Chefiar os serviços de enfermagem é realizado pelo enfermeiro. Direção de órgãos de enfermagem é realizado pelo enfermeiro, tá? Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço. Também atividade privativa do enfermeiro. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem é pelo enfermeiro, né? Vou planejar, vou organizar, vou coordenar os serviços de enfermagem, tem que ser realizado pelo enfermeiro, não tem sentido ser outra profissão. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matérias de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro, não é do técnico, não é do auxiliar, não é do médico, é do enfermeiro. Consultas de enfermagem, aqui é um tópico que gera muitas dúvidas na equipe de enfermagem. Pessoal, quem realiza consulta de enfermagem é o enfermeiro, tá? Então, não é o técnico, não é o auxiliar. Consulta de enfermagem é com o enfermeiro. Prescrição da assistência de enfermagem. Quem prescreve assistência de enfermagem é o enfermeiro. Então, ele faz a sua consulta e prescreve a sua assistência, tá? Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Atenção, enfermeiros. Então, isso daqui é sobre sua responsabilidade, tá bom? Muitos enfermeiros ainda delegam essas funções para a sua equipe, para técnicos e auxiliares. Não, o técnico ele pode, no máximo, auxiliar, mas o cuidado direto de enfermagem a paciente grave com risco de vida é atividade privativa do enfermeiro. Cuidado de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomada de decisões imediatas. Também atividade privativa do enfermeiro, né? Então, vamos falar aí, dar um exemplo de uma sonda vesical de demora, uma sonda de alívio. Atividade privativa do enfermeiro, né? Porque exige uma maior complexidade técnica, tá? O enfermeiro, ele também tem as suas funções enquanto ele participa da equipe de saúde, tá bom? Então, além de ter as suas atividades privativas, ele também tem as suas funções enquanto integrante da equipe de saúde, tá? Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Então, ele participa com outros profissionais, um médico, um fisioterapeuta, né, o técnico de enfermagem. Vamos dar exemplo aí de uma clínica onde precisamos de um plano assistencial. Então, cada profissional vai dar ali a sua contribuição de acordo com a sua profissão. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública em rotina aprovada pela instituição de saúde. Então, muitas pessoas pensam que o enfermeiro não pode prescrever medicação. Não, nós, enquanto integrante da equipe de saúde, podemos sim fazer prescrições de medicamentos conforme a lei, estabelecidos em programas de saúde e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde, tá? Participação em projetos de construção ou reformas de unidades de internação. Gente, quem mais aqui do que o enfermeiro para dar essas opiniões sobre os projetos, construções e reformas de unidades de internação?
né? Muitas vezes a gente consegue observar a necessidade de leitos, ou de número de leitos, né, a mais, ou... Opa! Então, a gente consegue observar a necessidade de números de leitos, ou até mesmo algo da instituição, né, números de computadores, né? Quem mais para dar essas opiniões, sendo que quem está gerenciando aquela unidade, quem gerencia as unidades de internação são os enfermeiros, tá? Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral, tá? Então, nós enfermeiros, enquanto participantes da equipe de saúde, podemos sim fazer prevenção e controle de infecção hospitalar, tá? Como exemplo aí, a CCIH, tá? Que é formada por enfermeiros. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem, tá? Então, agora a gente vai falar sobre as principais atribuições do técnico de enfermagem. É bastante coisa, então eu trouxe aqui os artigos mais importantes, tá? A atribuição dos técnicos de enfermagem, então. Participar da programação da assistência de enfermagem, obviamente, né? Ele faz parte da equipe de enfermagem, tem que participar da programação da assistência. Executar ações de assistência de enfermagem, exceto as que são privativas do enfermeiro. Então, eu vejo aí alguns cursos de técnico de enfermagem ensinando os técnicos a passarem sonda vesical de demora, ou alguns técnicos realmente tomando essa função, por mais que saibam, não pode, é uma atividade privativa do enfermeiro. Então, o técnico ele pode executar toda e qualquer ação da assistência de enfermagem, exceto as que são privativas do enfermeiro, tá? Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, tá bom? Participar da equipe de saúde. Vamos lá, então, para as atribuições dos auxiliares de enfermagem. Observar, reconhecer e descrever os sinais e sintomas, tá? Então, ele está ali fazendo o primeiro atendimento, avaliação de um paciente, ele tem que saber reconhecer, descrever em prontuário os sinais e sintomas que aquele paciente está apresentando, tá bom? Executar ações de tratamento simples, prestar cuidado de higiene e conforto ao paciente, participar da equipe de saúde. Então, pessoal, finalizamos a nossa aula. É isso. Se você gostou dessa aula, eu vou pedir para você deixar o seu like, tá? Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo vocês. E também siga a gente nas redes sociais, tá? Me siga lá, Enfermeira Jéssica Oliveira, e as minhas sócias, a enfermeira Carol Feridas, a Suzana Cicatriz, a enfermeira Eduarda Morrudo, tá? Nós estaremos aqui no canal com vocês, administrando várias aulas, falando sobre vários assuntos. Então, é isso. Beijo!